qual a perspectiva atual do mercado de investimentos nacional, considerando os últimos acontecimentos econômicos e políticos no país? Essa é uma questão bastante complexa, né? E a gente vem acompanhando desde o final do ano passado, com as eleições, né, aqui no Brasil, uma polaridade muito grande, né, em relação a os dois candidatos. E a partir disso, a partir das eleições presidenciais e também com a formação do Congresso, acabou que a gente tem algumas dificuldades, tá? Algumas dificuldades nessa comunicação entre Congresso e presidente, né? Então, a gente tá um pouco preocupado, né? Principalmente com a questão do déficit fiscal, né? Que a gente provavelmente em 2023 a gente vai ter, imagino que algo em torno de 3 bilhões a mais, né? Do que o mercado imaginava. E 2024, né, que a gente imaginava e esperava, né, de acordo com as promessas do governo, que a gente tivesse um déficit zero, talvez isso não se cumpra, né? O déficit nada mais é do que a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, né? E isso é muito importante para a economia do nosso país, né? É muito importante para o nosso equilíbrio nas contas, né? Como uma pessoa que eventualmente gasta mais do que recebe, né? Isso em algum momento acaba cobrando o preço, né? E recentemente, né, a gente está falando isso, fechamento do mês passado, agora em outubro, a gente teve algumas falas, né, do nosso presidente e também do ministro da Fazenda, que acabaram estressando um pouco o mercado, né? Porque eles colocaram que talvez não fosse possível, né, cumprir esse déficit em 2024, déficit zero, e que talvez a gente tivesse 0,25 ou 0,5. Né? Isso acabou prejudicando, né, principalmente os ativos de risco, né? Então, a Bolsa aqui no Brasil, o Ibovespa, né, que representa as principais ações do mercado brasileiro, acabou caindo bastante, né? Os juros futuros, que a gente fala, acabou dando uma estressada e subiram, né? Isso acaba tendo um reflexo possível nas decisões do Banco Central daqui para frente. É importante o governo ter essa consciência, né, que a gente tem que realmente diminuir os gastos, né, os gastos públicos. A arrecadação já é bastante alta, né? A gente agora está tendo uma reforma tributária, né, que tem que passar no Congresso, mas que na prática ela simplifica, né, e talvez até aumente, né, pelos cálculos que têm sido feitos, aumenta a carga tributária. Né, isso para efeitos de arrecadação em relação à despesa é positivo, mas para o crescimento do país não é. Né? Então, a gente tem essa preocupação. Por outro lado, talvez o aspecto positivo, né, que a gente tem doméstico, é que o Banco Central aqui no Brasil, ele iniciou o ciclo de corte de juros antes da maioria dos outros países. Né? Então, a gente, assim que o Banco Central verificou, né, e viu que a inflação ela não estava sob controle, ele começou a subir os juros. Né? Então, no processo que a gente chama de corte, a gente está na frente dos principais países. Né? Isso pode trazer uma vantagem para a gente. Além disso, acho que é importante a gente colocar que até pouco tempo, né? Então até o final do mês passado, exatamente por esse efeito, né, desse ruído que o governo acabou gerando, né, isso teve impacto, como eu falei, negativo nas bolsas, mas se tem um impacto negativo também gera uma oportunidade. Né? Então a bolsa ela estava até pouco tempo, continua, mas estava ainda mais bastante descontada, né, com o PL bem baixo, que a gente fala, né, porque o preço dos ativos, das ações em relação ao lucro estavam muito baixos, o que a gente considera ser uma boa oportunidade para quem tem perfil sempre, né, de investimento para investir em renda variável, poder, de repente, dar uma diversificada na carteira, tá bem? A gente tem visto aqui como oportunidades, né, principalmente nesse momento de estresse, né, que a gente estava vivenciando o mês passado, eventualmente, como eu falei, de repente alocar algo em bolsa de valores, ações, para quem tem perfil, fundos imobiliários, né, se beneficiam desse ciclo de queda de juros, e também para quem tem um perfil mais conservador, né, e de repente quer concentrar os seus investimentos em renda fixa, né, que tem um risco menor, pode de repente investir em produtos de inflação, pré-fixados,
né, é o que a gente tem conversado aqui com os investidores, né, com os nossos clientes. Quais são os setores da economia brasileira que têm despertado o maior interesse dos investidores e por quê? Aqui no Brasil, a gente sempre tem visto, ao longo dos últimos anos, independente do momento macroeconômico que o Brasil vive, é um agronegócio muito forte, né? Então, o nosso agronegócio ele é muito eficiente, né? Ele conta, obviamente, com muito investimento, tanto doméstico quanto estrangeiro. Ele tende a crescer bastante nos últimos anos, né? Querendo ou não, o nosso processo de produção é extremamente eficiente, né? Então, os estrangeiros sempre estão atentos, né, para esse tipo de investimento. Outro setor que tem chamado a atenção, o setor de infraestrutura, né? O Brasil tem muito para melhorar, né? Tem uma população muito grande e a tendência é que cada vez mais, principalmente se as coisas, né, estiverem do ponto de vista fiscal e de repente até político estiverem mais estáveis, a tendência é que esse dinheiro venha para o Brasil para investimento em infraestrutura. E daí a gente está falando em saneamento, transporte, telecomunicação, energia, né? Falando de energia também, né, é realmente um tema que está muito em evidência e o Brasil tem um potencial tremendo, né, de crescimento. Existe no mundo todo, né, no Brasil especialmente, mas no mundo todo, uma preocupação crescente, né, com temas de sustentabilidade, energia renovável, né, e o Brasil tem um potencial tremendo, principalmente na parte de energia solar e eólica, né, e realmente tem atraído muitos investidores nessa área. Isso falando em setores em geral, né, falando especificamente em bolsa de valores, o que a gente pode ver, né, já tem visto, né, nos últimos meses, com a queda de juros, né? Então, o Banco Central aqui no Brasil começou esse movimento de corte da taxa de juros, que saiu de 3,75, já está em 12,25. Isso beneficia alguns setores que são sensíveis a essa queda, né? Então, a gente tem, por exemplo, setor de varejo, setor de construção civil, empresas que eventualmente, né, estejam muito endividadas, né, e daqui a pouco pagando taxas muito altas. A tendência é diminuir esse custo da dívida. Diminui o custo da dívida, a tendência é que sobre mais dinheiro para investimentos, para expansão, né? Então, esse é um cenário que a gente tem visualizado aqui e que tem refletido realmente na Bolsa, né, na alta dessas ações atreladas, né, e beneficiadas por um ciclo de queda de juros. Como a volatilidade do mercado internacional tem impactado as decisões de investimento dos brasileiros e quais estratégias são recomendadas para enfrentar esse cenário? A gente pode dizer que o investidor brasileiro já está acostumado com a volatilidade, né? Então, é claro que o impacto de coisas que acontecem no exterior influencia, né, na tomada de decisão e na rentabilidade dos investimentos, mas é algo que a gente já está acostumado, né? Porque aqui realmente é bem difícil, né, a gente tomar as decisões corretas para poder fazer o melhor investimento. O que eu indico é ter, obviamente, né, uma assessoria qualificada, né, que possa ajudar esses investidores a tomar a melhor decisão, e daí a gente está falando eventualmente em assessores de investimento, consultores, planejadores, ou eventualmente até o gerente do banco, né? Então, a gente tem que ter, né, um profissional qualificado que nos ajude, né, nesse processo, que entenda nosso perfil de investimento, que entenda o cenário macro, né, tanto no Brasil quanto no mundo, né, para a gente poder realmente, a partir do nosso perfil de investidor, né, isso é importante, cada pessoa tem seu perfil de investidor e a partir disso consegue fazer a melhor escolha de produtos, né, e cada pessoa tem seu objetivo, tem seus planos, né, para o futuro, e é importante respeitar isso para não ter uma frustração, né? Às vezes o que eu vejo acontecer é que muitos investidores, na ânsia daqui a pouco e na ganância de repente tentar ganhar um pouco mais, acaba se frustrando porque acaba colocando na carteira produtos que não estavam adequados ao seu perfil. Então é importante estar adequado ao perfil, é importante ter diversificação, e daí a gente vai falar mais para frente sobre diversificação nacional e internacional, a gente ter produtos para quem tem perfil de renda fixa,
E renda fixa, a gente pode investir em diferentes indexadores, né? A gente está falando em investir em produtos pré-fixados, em produtos pós-fixados, em produtos de inflação. É importante ter um entendimento de que em cada ciclo a gente tem uma possibilidade de ganho um pouco maior numa parte desse tripé de renda fixa, né? Então tem que saber tomar a decisão correta. E uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus clientes, né, para os investidores em geral, é que a gente tem que tentar trabalhar os nossos investimentos de forma objetiva, né? Então, sem deixar que o psicológico nos afete, né? E para isso, a gente pré-define, né, a partir do nosso perfil, os percentuais que a gente vai colocar em cada classe de ativos, e a partir disso, né, conforme esses percentuais vão se desajustando, a gente vai ajustando eles com o tempo, né? Então, por exemplo, se meu perfil e a forma de eu investir é 50% em renda fixa, 50% em renda variável, na medida em que a parte de renda variável de ações sobe e desenquadra, fica 40 a 60, eu posso tirar um pouquinho de renda variável e colocar em renda fixa, né? Eu tendo sempre a vender o mercado quando ele está um pouquinho mais caro e comprar mais barato. E mantenho o meu perfil de acordo com a carteira que eu pré-defini. Eu trabalho de forma objetiva. Essa estratégia tem um nome. A gente chama em planejamento financeiro de constant mix ou calibragem financeira, né? Eu acho que é a forma mais inteligente da gente conseguir investir. Com a atual conjuntura econômica global, está moldando as oportunidades e desafios para os investidores brasileiros no cenário internacional. E quais insights ou estratégias seriam relevantes para orientar as decisões de investimento em meio a esse contexto? O investidor, normalmente, ele dá muito mais atenção para os investimentos, para o mercado doméstico, do que para o mercado internacional. Isso, inclusive, tem um nome. A gente chama de viés doméstico, ou home bias. Então, realmente, o investidor ele tem que tomar cuidado, tá, de não ter um portfólio concentrado só no Brasil, por ele ter familiaridade, né, com algumas empresas, ou por entender um pouco mais do que é tesouro direto, os tipos de renda fixa, né? É importante ele ter essa diversificação internacional por vários motivos, tá? Porque uma carteira diversificada traz menos volatilidade, né? Ou seja, a gente tende a ter um retorno maior correndo um risco menor, né? Isso diversos estudos comprovam, né, ao longo dos anos. Além disso, se a gente pegar o Brasil, né, em relação ao mundo, o Brasil hoje é 1% do PIB mundial, né? O que isso quer dizer? É que a gente está, a partir do momento que a gente investe isso aqui, a gente está deixando um monte de oportunidade na mesa, né? De investir, de repente, em empresas lá fora, em títulos lá fora. A renda fixa no Brasil, em relação ao mercado internacional, ela é só 2%. E a renda variável, as ações, só 1%. Então, a gente lá fora tem uma gama, né, de oportunidades que a gente tem que saber aproveitar. E eu acredito que cada vez mais o investidor está ciente disso, né? Ele está buscando novas oportunidades, ele está lendo a respeito, né? Hoje, realmente, tu já tem uma série de plataformas internacionais que a gente consegue abrir uma conta aqui no Brasil e investir lá fora, né? Tanto em ações quanto em títulos de renda fixa de empresas, né? Emissão de dívidas de empresas, quanto títulos do Tesouro Norte-Americano. Então, é importante realmente ter essa diversificação. A gente foge um pouquinho do risco Brasil e fica num risco, digamos, mundial. Quais são as oportunidades e desafios para os investidores brasileiros que buscam internacionalizar os seus investimentos? Hoje a gente tem uma série de plataformas com acesso ao mercado internacional, né? Diversas corretoras, bancos têm nos dado acesso a esse tipo de produto. E é importante realmente cada vez mais o investidor entender que essa diversificação é o que traz, né, um retorno melhor com um risco menor no longo prazo, né? O mercado brasileiro, ele é muito pequeno, né, muito pequeno em relação ao mundo, e é muito concentrado em alguns setores. Então, as principais empresas da Bolsa Brasileira são empresas relacionadas ao mercado de commodities,
ou os bancos, né, que a gente conhece. Então, no mercado de commodities a gente fala aí em Petrobras, fala em Vale do Rio Doce, bancos a gente está falando aí Banco do Brasil, está falando em Bradesco, Itaú, e algumas outras poucas, né, do setor de tecnologia e saúde. Então, a partir do momento que eu invisto só no Brasil, eu estou perdendo, né, exposição de investimento a temas que cada vez mais estão crescendo, né, como, por exemplo, a área de tecnologia. A gente está falando de áreas que hoje a Bolsa Brasileira não tem empresas que refletem, né, o que a gente chama de nova economia. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, carros elétricos, biotecnologia, segurança cibernética, né? São temas que cada vez mais, né, têm estado em evidência, são empresas que têm crescido bastante, cada vez mais, e que a gente não consegue investir com uma carteira simplesmente doméstica, né, só ações brasileiras. A gente tem visto, enfim, um crescimento de empresas relacionadas, por exemplo, a streaming, né? A gente está vendo Netflix, Disney, Amazon Prime, que são empresas que cresceram bastante, que estão entregando resultado, e a única forma da gente investir realmente é lá fora, né? E a gente tem as empresas que a gente chama de FANGs, né? Que é Facebook, e agora Meta, né? Apple, Amazon, Microsoft, Google, que foram empresas que ajudaram, inclusive, a puxar, né, a Bolsa Norte-Americana. Né, a Bolsa Norte-Americana está com um desempenho esse ano fantástico, né, principalmente por essas ações ligadas à tecnologia. Né, as empresas, digamos, da velha economia, dos velhos setores, acabaram que não estão tendo um bom resultado, um bom desempenho, mas essas empresas conseguiram segurar e, inclusive, fazer com que o índice lá fora esteja subindo. Né? E quando a gente tem a possibilidade de investir nessas empresas, é importante a gente entender como fazer. Quais as principais oportunidades para quem quer começar a investir? Eu acho que o primeiro passo para o investidor começar é ele entender o perfil de investidor que ele tem, que pode ser conservador, pode ser moderado e agressivo. Hoje, as principais corretoras e bancos, no momento em que se abre a conta, ele tem que responder um questionário, né, e a partir disso vai ser definido o seu perfil, e definido esse perfil, abre um leque de produtos para ele poder investir. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender os objetivos de curto, médio e longo prazo, ver o que ele está buscando, se de repente é aposentadoria, é independência financeira, ou daqui a pouco ele está buscando trocar de imóvel, trocar de carro. A gente tem que entender quais são esses objetivos para, a partir disso, a gente alocar em ativos com prazos e riscos, né, condizentes com esses objetivos. Outro ponto importante é a diversificação. Então, é importante entender que essa construção do portfólio inicial, ela muitas vezes é mais importante até do que a escolha do ativo em si, né? Então, quanto que eu vou alocar em renda variável, e dessa parte de renda variável, quanto que eu vou alocar em ações, quanto que eu vou alocar em fundo de ações, quanto que eu vou alocar em fundo imobiliário, para quem tem perfil, ou produtos de mais risco, como os fundos alternativos de private equity, de venture capital. Então, primeiro entender isso, né, se tem perfil para isso e percentual para poder tomar esse risco, né, sempre focando no longo prazo. E a parte de renda fixa, onde que eu vou, na renda fixa, investir. Se vai ser, de repente, produtos de emissão bancária, ou se vai ser as debêntures, né, títulos, emissão de dívida de empresas. Então, primeiro a gente tem que entender, né, e diversificar a partir dessas duas classes de ativos, renda fixa e renda variável. E na renda fixa, né, como eu falei anteriormente, é importante, nesse tripé que a gente chama, entender onde que a gente está no ciclo de corte, nesse caso é um ciclo de corte de juros, para poder escolher qual o indexador mais interessante naquele momento. Então, hoje, a gente tem investido, né, mais nas nossas carteiras pessoais e, eventualmente, aqui os nossos clientes têm investido isso desde o começo do ano em ativos pré-fixados, que a gente chama, e os ativos atrelados à inflação.
porque na medida em que os juros caírem, esses ativos, eles tendem a cada vez, no comparativo, serem mais atrativos e, eventualmente, para aqueles que têm a marcação mercado, que a gente chama, eles variam o valor, né, conforme a curva de juros futuro, é possível, inclusive, ter uma rentabilidade, uma possibilidade de saída antecipada e um ganho adicional, né? Então, a gente tem que entender esse movimento de corte de juros, em que momento que a gente está na curva, para poder montar e estruturar nossa carteira. Reforçando que, além da questão doméstica, que a gente tem grandes oportunidades também lá fora, principalmente no mercado de renda fixa, né? A gente tem uma janela incrível para quem quer começar a investir no exterior, de pegar produtos com menos risco, né, do que ações. Tem um certo risco, né? Lá fora as rendas fixas são pré-fixadas, então elas têm uma volatilidade maior, né, tanto no efeito do preço do título quanto da variação do dólar. Então o investidor ele tem que entender esse efeito, mas ele tem que saber que essa diversificação é importante para o conjunto da carteira, né? Nem sempre a gente tem que focar simplesmente no ativo em si, mas, e mais importante, a gente tem que focar na correlação entre os ativos que compõem a nossa carteira, porque isso que vai dar nosso resultado no longo prazo. Então, reforçando, a gente tem que ter dinheiro investido aqui, tem que ter dinheiro investido lá fora, né? Como reforçando o que eu coloquei, o Brasil é muito pequeno em relação ao mundo, né? O nosso mercado de renda fixa é 2%, renda variável é 1% do mundo todo, e a gente, investindo no exterior, a gente tem acesso a empresas disruptivas, né? Que tendem, empresas que têm a possibilidade de realmente, né, que a gente fala, mudar o mundo, né? E aqui no Brasil a gente ainda, né, não tem essas empresas negociadas na nossa bolsa. Então, a gente ter esse leque de possibilidade de realmente investir lá fora, ter essa oportunidade de investir em taxas boas em renda fixa e ainda investir em boas empresas que tendem, num longo prazo, a ter uma boa rentabilidade, é o que realmente vai compor o nosso portfólio, que vai nos dar um bom retorno e vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Tem uma frase muito legal do Howard Marks, só para finalizar. O Howard Marks é um dos principais gestores, né, do mundo. Ele é uma referência como gestor e como investidor, e ele diz uma frase que é muito interessante, né, para a gente refletir. Ele diz: você não pode prever, você pode se preparar. E eu acho que é isso. O investidor, a gente não está aqui para prever o que vai acontecer, né? A gente tem uma perspectiva e uma ideia, né, e trabalha com probabilidades do que a gente acha que vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para qualquer cenário, né? E uma frase que eu uso muito aqui, né, para os meus clientes, para os meus investidores ou para os colegas aqui que trabalham comigo, é que a gente, no mercado financeiro, sempre, e para a vida, mas especialmente para o mercado que a gente está falando aqui, a gente sempre tem que esperar o melhor, né? Então a gente tem que ser otimista, né? Eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha ficado rico, que tenha tido sucesso sem ser otimista. Então a gente tem que estar otimista, mas ao mesmo tempo a gente tem que esperar o melhor, tem que se preparar para o pior, né? E para isso a gente tem mecanismos aqui no mercado para poder proteger a carteira, né? Que seja ativos com inflação, ou eventualmente ouro ou dólar, né? Dolarizar a carteira, como eu falei, em termos de diversificação, e ter serenidade, né, para aceitar o que vier, né? Já que a gente está preparado, independente do cenário, né? Então, eu acho que, em resumo, é isso, né? É importante cada vez mais o investidor ele ter a consciência, ele ir atrás de informação, como investir melhor aqui no Brasil, como investir melhor lá fora, quais os efeitos que uma alta de juros nos Estados Unidos tem aqui no Brasil, qual é o efeito que uma guerra como está acontecendo, né, Israel-Hamas, qual é o efeito que isso pode ter nos investimentos dele, eventualmente uma alta do petróleo, isso afeta a inflação, e a inflação afeta os nossos investimentos e a taxa de juros. Então é a gente conseguir juntar essas coisas e a partir disso tentar tomar a melhor decisão.